Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja amaldiçoado. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre os falsos mestres, né? Como lidar com os falsos mestres? A palavra do Senhor oferece muitas instruções para que possamos identificá-los, e também observarmos qual é o objetivo que eles têm de entrar dentro da igreja do Senhor e ali se tornarem mestres a ponto de atrair ouvintes, né? Então, que tipo de mensagem que esses falsos mestres eles carregam, né? Bem, nós sabemos que a igreja ela precisa estar sempre alerta. Ela precisa estar vigilante, principalmente nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, né? Porque se no primeiro século houve ali homens que entraram no meio da igreja e causaram todo tipo de perturbação, quanto mais nos dias de hoje, né? Então, assim, a igreja precisa estar sempre vigilante em relação a tudo que está acontecendo. Então, os falsos mestres, eles têm esse objetivo de disseminar heresias destruidoras, confrontar as doutrinas de Cristo, mudar a forma do evangelho. Então esse é o objetivo dos falsos mestres, né? Nós sabemos que Satanás ele é um impostor e ele tem um falso evangelho, ele tem falsos ministros que acabam ali produzindo falsos crentes. Então, assim, para um verdadeiro mestre, Jesus, ele é o centro. Todas as vezes em que você vê alguém, né, com dom de mestre, aquele que ensina e fiscaliza a doutrina de Cristo, toda palavra que ele ensina aponta para Cristo. Sempre. Já o falso mestre, não. Ele busca dentro das filosofias, dentro dos ensinos, né, seculares, outras pessoas que podem, eles supervalorizam, né, as outras filosofias, e que elas são capazes de nos ensinar o caminho da vida eterna, da salvação. Então, ele tira ali o propósito de Cristo, a obra que ele fez na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos salvar. Ele desmerece isso. E ele valoriza outros ensinos, né? Então, assim, abertamente, não há mestres assim que entrem dentro das igrejas e neguem a Jesus. O que eles fazem? Qual é a estratégia? É ensinar cada vez menos sobre os assuntos de Cristo, sobre as doutrinas de Cristo, sem negá-lo, para não causar essa estranheza no meio do povo de Deus, né? Então, assim,
Jesus não é a parte fundamental no seu discurso, nos seus ensinos. Como eu falei aqui, eu listei aqui 7 características importantes que estão todas aqui dentro da palavra de Deus, que nos fazem se identificar esses falsos mestres, né? Aqui em Efésios 4:4 fala que eles têm o objetivo de fazer seguidores, né? São pessoas que têm uma vaidade muito grande. Então eles querem o status, eles querem ser vistos, né? Notados. Eles têm esse objetivo em que as pessoas venham a segui-lo e não seguir a Cristo. Ele é o padrão, ele é o modelo. Ele se coloca numa posição de muita vaidade, né? Então, esse é uma das características do falso mestre. E como eu citei aqui, né? Eu citei a referência Efésios 4:4. Defendem a imoralidade. Eles têm ali um pensamento libertino, em que você pode tratar do seu espírito, mas a vida carnal, né, humana, ela pode usufruir de todos os prazeres. Então, assim, mais uma vez, assim como eles não negam abertamente a Jesus, eles também não falam sobre esse assunto de uma maneira muito, assim, clara. Mas eles manifestam esse tipo de comportamento e incentivam os outros ao quê? A caírem na prática da imoralidade. Né, nos ensinos que levam as pessoas ao adultério, à prostituição, ali ao jovem, né, à fornicação. Por quê? Porque ele tem esse ensino, né? A vida humana, ela precisa ser aproveitada. Todos os prazeres da vida humana tem a oferecer, então ele tem isso, né? E nós sabemos que a graça, né? A graça divina, ela não justifica a prática do pecado, né? Então aqui no terceiro item, eles buscam lucro e proveito próprio. Eles são ali exploradores da fé. Eles se aproveitam do dom ali da palavra de Deus, né? Da fé. Para o quê? Para ganhar dinheiro. Eles não amam as pessoas, eles amam o dinheiro. Tudo aquilo que possa dar lucro a eles, né? Então, você identifica isso. Ele tem um amor ao dinheiro, um apego ao dinheiro. Eles ensinam heresias de perdição. Né? Nós vemos em Apocalipse 2, de 12 a 14, falando sobre as doutrinas de Balaão, que eram toleradas ali na igreja de Pérgamo, que ensina a lançar tropeços, faz com que o outro caia. Através de quê? De armadilhas doutrinárias. Fazer com que eles testam a espiritualidade das pessoas, provocam ciladas contra elas através dos assuntos da fé. Então, eles têm isso, né? Criam debates, conversas tolas para desviar ali as pessoas do propósito de Cristo, o tema central do Evangelho, que é Cristo. Eles apacentam a si mesmos, só cuidam dos seus próprios interesses. Eles não se importam com a igreja do Senhor, com o coletivo.
em ajudar o próximo. Eles cuidam apenas de si mesmo. Então, aqui, sexta posição, eles negam o Senhor que os resgatou, né? Eles começam a negar a Cristo. Nós vemos que no primeiro século, muitos mestres, eles entraram ali no meio da igreja, ensinando a cultura judaizante, tentando misturar ali, para fazer com que as pessoas elas usassem a lei ali como complemento da obra que Jesus fez no Calvário. Então, eles não ensinam que a salvação é pela graça, mas é através das obras. Então, isso aqui é um dos pontos, né, bíblicos. Mas o assunto ele é mais profundo. E em sétima posição aqui eu coloquei, eles adulteram as verdades do Evangelho. Eles mudam a forma dos ensinos de Cristo. Eles colocam fábulas judaicas, colocam artefatos do tempo da lei, ensinos também ligados ao paganismo, conhecimentos do mundo pagão, colocando ali para que as pessoas possam observar também, como uma das manifestações do conhecimento divino. Então, assim, eles provocam essa confusão, porque heresia, a palavra heresia, ela combina muito com a palavra confusão. Então, eles são causadores de confusão. E isso faz envergonhar o Evangelho de Deus diante do mundo. A Igreja de Cristo. Porque a igreja que recebeu do Senhor um ensino peculiar, diferente de tudo aquilo que se tem no mundo, então eles mostram a igreja como um lugar em que tem todos os conhecimentos, e aquilo ali virou uma salada, e eles oferecem ao mundo para que possa ser mais uma religião. Então, os falsos mestres, eles têm esse objetivo, de causar essas perturbações no meio do povo de Deus. Então, assim, em Apocalipse capítulo 18, nós vemos ali o Senhor falando fortemente contra a grande Babilônia, que é a mãe de todas as religiões prostitutas, que ensinam engano, mentiras, doutrinas de demônios. Então, aqui o Senhor fala, olha, ouvi outra voz do céu que dizia, João, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ele ouviu uma voz do céu que orientava a sair de dentro da Babilônia, desse sistema religioso adúltero que controla a maioria das religiões. Porque existe um grau tolerável de Deus, dentro de uma igreja, de uma organização cristã, sobre questões doutrinárias que levam à heresia, Porque, assim, situações que não estão ali 100% alinhadas com a palavra estão em todos os lugares, Mas existe um grau tolerável de Deus. Quando esse grau ele atinge níveis absurdos, então o Senhor ele orienta o seu povo a sair daquele lugar,
Por quê? Porque ali há o controle da grande Babilônia, em que Jesus disse que ela será destruída nos últimos dias, né? Então, assim, todo o controle da grande Babilônia, dos ensinos que ela dá, se estiverem dentro das igrejas, né, num nível mais profundo, mais intenso, o povo do Senhor precisa romper, precisa abandonar. Porque esses falsos mestres, eles entram para ali se instalar, dominar, tomar o controle e fazer ali, destruir a forma original da igreja. Então, essa palavra, né, contra os falsos mestres, quando chega nesse ponto em que não há mais o que fazer, como tirá-los de dentro daquele grupo, então é necessário se retirar, é necessário sair do meio desse povo. Amém? Então eu trouxe essa palavra, um pouco dessa orientação que a Bíblia nos dá, aqui através desses textos, né, que eu trouxe aqui, para que você possa estar atento aos ensinos. Mas você só pode estar atento aos ensinos se você estudar a palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus, né? Porque como que você vai saber refutar um falso ensino se você não conhece, né? Como você vai deixar as falsas doutrinas se você não ali se submete ao aprendizado da palavra de Deus? Então, olha a importância de conhecer a palavra de Deus, independente se tem um líder, uma pessoa que possa ali conduzir naquele ensino. Nós que temos que buscar de Deus, fazer a nossa parte, conhecer a palavra, conhecer a verdade e deixar com que a verdade nos liberte. Amém? Amém.